E a vida continua, de André Luiz, prefácio de Emmanuel. Leitor amigo, nada te escrevemos aqui no intuito de apresentar ou recomendar André Luiz, o amigo que se fez credor de nossa simpatia e reconhecimento pelas páginas consoladoras e construtivas que vem formulando do mundo espiritual para o mundo físico. Entretanto, é razoável se tenha nesse volume, em matéria de vida pós-mortem, ele expõe notícias diferentes daquelas que ele próprio colheu em nosso lar, estância que se aportou depois da desencarnação. Embora as personagens da história aqui relacionadas, todas elas figuras autênticas, cujos nomes foram naturalmente modificados para não ferir corações amigos na Terra, tenham tido, como já dissemos, experiências muito diferentes daquelas que caracterizam as trilhas do próprio André Luiz em seus primeiros tempos na espiritualidade. É justo considerar que os graus de conhecimento e responsabilidade variam ao infinito. Assim é que os planos de vivência para os habitantes do além se personalizam de múltiplos modos. A vida para cada um se especifica invariavelmente segundo a condição mental em que se coloque. Vamos lembrar, né, que onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, nos colocamos por sintonia nos lugares onde estão os nossos afins. Né? Costumamos falar, isso não me pertence mais, esse grupo não está me fazendo bem. Por quê? Porque nós mudamos com a nossa reforma íntima, nós mudamos nosso modo de pensar, nosso modo de sentir, e aquilo não faz parte mais da nossa vida, né? O que nos leva a entender também aqueles espíritos que não sabem que desencarnaram, que eles chegam nos centros, né, nos trabalhos e não têm a menor noção de que estavam desencarnados, porque eles continuam fazendo o que sempre fizeram, com as pessoas que sempre estiveram. Por isso eles precisam desse esclarecimento. Compreensível que assim seja. Quanto maior a cultura de um espírito encarnado, mais dolorosos se mostrarão os resultados da perda de tempo. Quanto mais rebelde a criatura perante a verdade, mais aflitivas se revelarão as consequências da própria teimosia. Mais uma vez lembrando Jesus, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Mas quanto mais teimamos em nos fazer, em continuar fazendo, né, a mesma coisa e não fazer nossa reforma íntima, maior será o sofrimento por não termos feito. Além disso, temos a observar que a sociedade, para lá da morte, carrega consigo os reflexos dos hábitos a que se afeiçoava no mundo. Os desencarnados de uma cidade asiática não encontram de imediato os costumes, as edificações de uma cidade ocidental e vice-versa. Ou seja, nós desencarnamos onde estamos, vamos encontrar as mesmas sintonias. E se eu não entender que estou desencarnada, vou querer voltar para minha casa, para tudo que eu estava fazendo. Nenhuma construção digna se efetua sem a cooperação do serviço e do tempo, uma vez que a precipitação ou a violência não constam dos planos divinos que supervisionam o universo. Então, a verdade nos será mostrada segundo a nossa capacidade de compreensão. Não se deve impor a verdade simplesmente por ser verdade. Cada verdade tem hora para ser dita e entendida. Jogar na cara
A verdade é agressão. Ela deve ser encontrada quando estivermos prontos. Para não nos alongarmos em apontamentos dispensáveis, apenas reafirmamos que, ainda aqui, encontraremos, depois da grande renovação, o retrato espiritual de nós mesmos, com as situações que forjamos a nos premiar pelo bem que produzam ou a nos exigir corrigenda pelo mal que estabeleçam. Ou seja, encontraremos o bem que praticamos ou encontraremos as aflições vindas dos atos que praticamos. Leiamos assim o novo livro de André Luiz, na certeza de que surpreenderemos em suas páginas muitos pedaços de nossa própria história, no tempo e no espaço, a nos solicitar meditação e autoexame, aprendendo que a vida continua, plena de esperança e trabalho, progresso e realização em todos os distritos da vida cósmica, ajustada às leis de Deus. Então, conforme aprendemos, vamos descobrindo as leis de Deus, teremos a capacidade de entendermos o que está acontecendo, compreenderemos o que estamos fazendo e o que o outro está fazendo. Temos a capacidade de entender que também já agimos assim e, portanto, ele também pode se modificar, cada um no seu tempo de aprender. A vida é uma escola. Vamos entender que somos professores e alunos, ou seja, para uns nós ensinamos, com outros aprendemos. Emmanuel, Uberaba, 18 de abril de 1968. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.